Olá, vamos começar o nosso bate-papo filosófico. Todos os dias nós comentamos aí 15 minutos com temas de espiritualidade e filosofia. E se você ainda não faz parte do nosso canal, vá lá, se inscreva. Nós estamos no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Esses temas sempre nos levam à criatividade, à colaboração e à compaixão para fazer com que você pense fora da caixa. E ao pensar fora da caixa, talvez você encontre novas alternativas, novos pensamentos para construir um mundo bem melhor. Nós estamos trabalhando uma sequência de vídeos falando sobre a grande fraternidade branca. No primeiro vídeo nós trabalhamos o sétimo raio da grande fraternidade, a chama violeta, o poder do eu sou de Saint-Germain. O segundo vídeo nós falamos da terceira chama, o terceiro raio, que é o raio rosa, e nós falamos de Joana d'Arc, e é o raio que fala do amor incondicional. No terceiro vídeo nós falamos do segundo raio, que é a chama do amarelo dourado, e no amarelo dourado nós falamos sobre Sócrates e falamos também sobre os novos paradigmas dos sistemas educacionais que esse raio da grande fraternidade branca irá implantar no nosso mundo. Depois nós falamos do primeiro raio, que é a chama azul. E a chama azul falou sobre a formação dos mestres, e nós citamos Pitágoras. E hoje nós iremos tratar do quinto raio, que é a chama branco cristal. E nós iremos falar desse raio e também iremos complementar esse conhecimento falando de Platão. Vamos começar falando de Platão. Platão, um grande mestre, um grande filósofo, discípulo de Sócrates e também mestre de Aristóteles. Nasceu em 428 a.C., na cidade de Atenas. Ele era da alta aristocracia grega, um homem muito rico, de família rica. Mas aos 20 anos mudou a sua vida. Por quê? Ele encontrou-se com Sócrates e foi um fiel discípulo até a morte de Sócrates, quando ele foi sacrificado, foi condenado a tomar a sicura. Só que Platão foi quem escreveu. Tudo que nós sabemos de Sócrates, quem escreveu foi Platão. E depois que o seu mestre morreu, ele viajou pelo Egito, aonde foi iniciado na Grande Pirâmide, e depois passou pela Itália, pelo Oriente Médio, e daí ele começou a se envolver com a política grega de Atenas. Só que ele se desentendeu com Dionísio, que era na época o que mandava em Atenas, e Dionísio, naquela época, Atenas estava em guerra com a ilha Egina, e Dionísio vendeu Platão como escravo por causa dessas discordâncias políticas. Depois da escravatura, quando ele tinha 40 anos, ou seja, ele ficou 20 anos escravos, com 40 anos ele voltou para Atenas e fundou a sua famosa academia. É interessante que o mundo atual não dá valor para os nossos grandes filósofos gregos, que na verdade são a base de toda a espiritualidade do cristianismo. Olha, Pitágoras, Sócrates, Platão e Aristóteles, foram eles que praticamente formataram todo esse conhecimento que o cristianismo depois difundiu, depois da vinda de Jesus Cristo. É bom lembrar que todos esses filósofos foram anteriores a Cristo. Seus escritos falam de coisas maravilhosas. Por exemplo, ele fala sobre o respeito à alma, sobre o progresso, sobre a reencarnação, sobre o mundo espiritual e seus habitantes. Fala sobre a lei da evolução. Um dos seus principais escritos, O Banquete, ele fala de o Banquete é uma das maiores obras literárias do mundo antigo. Entre outros assuntos que Platão cita em Um Banquete e em seus outros livros, podemos citar, por exemplo, o mito da caverna, a história que ele fala sobre Atlântida, daquele continente perdido, além das colunas de Hércules, que fica no Estreito de Gibraltar,
na conexão do mar Mediterrâneo com o Oceano Atlântico. Então ele fala de Atlântida e fala também do deus Eros, né? Então são temas muito interessantes que fala da ética, né? Os seus escritos buscavam a essência humana, de transformar aquilo que é feio em belo, aquilo que é pequeno em grande e aquilo que é mal em bom. Mas um dos seus principais livros, e aqui nós vamos fazer um elo com a quinta chama, né, com o quinto raio da Fraternidade Branca, é exatamente o livro da República, A República. Esse livro, entre outras coisas, vai falar sobre uma das principais leis que regem o universo, que é a lei da evolução. Se você parar para pensar, tudo no universo evolui. Para começar, nós, seres humanos, nós nascemos de uma célula, né? Quando, na concepção nossa, nós éramos uma célula. E após a fecundação, dentro do útero da sua mãe, nós começamos um processo evolutivo. De uma célula passamos para 2, 4, 8 e vamos evoluindo, até que nasce uma criança. E mesmo com criança, ainda nós vamos evoluindo o corpo físico até uma certa idade, né? A gente tem o crescimento e depois nos resta a evolução psíquica e a evolução espiritual. Depois que o corpo físico, ele de uma certa maneira, ele se estabiliza, né? Ele chega ao seu ponto alto da evolução, é o momento então de começar a evoluir psiquicamente e espiritualmente. É lógico que essa evolução psíquica e espiritual começa desde o primeiro respiro. E aí, no livro A República, Platão fala sobre o mito da caverna. O mito da caverna, vou relembrar para quem não se lembra, né, ou quem não conhece esse mito, ele fala do seguinte: ele fala de uns seres humanos, os homens, que estavam acorrentados no interior de um cárcere subterrâneo, ou seja, numa caverna, de costas voltadas para a porta, ou seja, para o lugar que entrava a luz, né? O buraco, a entrada da caverna. Eles ficaram acorrentados de costas para a luz. E tudo que eles viam eram que as sombras projetadas na parede daquelas pessoas que passavam lá fora, que nem sabiam que tinha gente acorrentada dentro da caverna. Então as pessoas passavam lá fora, os animais, e da luz, né, do sol que passava nessas pessoas, eles viam na parede a sombra. E eles achavam que aquela sombra era algo, dava medo, era fantasma, era algo... Porque eles acreditavam que o mundo que eles viviam era aquela caverna, onde eles estavam aprisionados. Esse mito da caverna é um pouco parecido com o mundo presente que nós estamos vivendo hoje, aqui, no ano 2020. Por quê? Olha, parece que essa história que nós estamos vivendo, de lockdown, de ficar em casa, tal, tudo bem, existe um vírus, uma pandemia, e nós temos que precaver. Só que colocar todo mundo dentro de casa, trancado, isso não é solução. E pior, está fazendo uma interferência psíquica e espiritual na vida das pessoas terrível. Olha, podemos ser salvos da doença física, mas a doença psíquica e espiritual que nós estamos tendo com essa pandemia é muito pior que a doença física. Basta ver as nossas crianças. O quanto de medo e quanto medrosas serão as nossas crianças ao ver os seus pais de joelhos diante de um sistema da qual ele não tem mais liberdade. Olha, nós estamos novamente, nós que estamos atingindo um alto grau de liberdade na humanidade, nós estamos voltando para a caverna, né? No caso, as nossas casas. E a única luz que nós vemos são as sombras transmitidas por onde? Pelos meios de comunicação, pela televisão, pela internet, que em geral transmitem sombras. Sombras modernas, sombras digitais. Espero que, como no mito da caverna, alguns homens
consigam se libertar dessa corrente, percam o medo por esse vírus que é como a sombra, porque nós não vemos, né? Apenas temos noção do que é isso, porque ninguém sabe o que é isso, nem a ciência, nem os médicos, né? Falam até de curas, mas ninguém sabe como funciona tudo isso. E nós precisamos novamente resgatar a liberdade do ser humano, como no mito da caverna, né? Como um dos homens que estavam na caverna consegue se libertar das correntes, né? A luz no primeiro momento ofusca, né, na saída, mas quando ele consegue de fato enxergar o mundo externo, ele percebe que aquele mundo interno, aquele mundinho que ele vivia, não era o mundo real. E olha, por incrível que pareça, nós estamos regredindo nesse aspecto. Pare para pensar, nós estamos entrando no mundo digital, que sem dúvida trouxe muita evolução para a humanidade, mas no aspecto humano, humanitário, parece que nós estamos regredindo. Olha, as escolas agora falam de ensino online, mas isso não é a verdadeira educação que forma a ética do ser humano. Porque não é conhecimento que nós vamos buscar na escola, e sim a formação integral do ser humano. Aquela escola que ensina conhecimento, não tem mais valor. A internet tem tudo. Mas a formação integral, ética do ser humano, a internet não ensina. Os trabalhos, agora não se trabalha mais externamente, trabalha só no computador. As viagens, até hoje já se fala de viagens virtuais. Olha só, nós não vamos conhecer mais as maravilhas do mundo, nós vamos conhecer pelo computador. Tudo, compras, até a espiritualidade está se tornando online. E o que falar então dos relacionamentos online, onde não há contato, onde não há mais, né, os 5 sentidos. Junto com o mestre Serafis Bey, que é o comandante da 5º raio da Fraternidade Branca, e Isis, né, os dois que comandam a Fraternidade Branca, o 5º raio, eles estão trabalhando um novo processo de ascensão planetária, para fazer que o planeta saia do nível físico para o nível psíquico. E para isso, os escritos sobre a República de Platão são necessários ser resgatados. Há alguns erros acadêmicos, principalmente nessa universidade que nós temos, né? Colocaram o ensino de filosofia dentro das escolas, mas não ensinam a verdadeira filosofia. E até falam que os escritos de Platão, da República, concorda com os sistemas totalitários e ditatoriais que nós estamos tendo no mundo. Não, é mentira. Platão não fala disso. Platão fala de um mundo bem melhor como uma comunidade de união espiritual. O mundo unificado pela união espiritual, e não esse modelo ditatorial e totalitário que andam pregando nos meios acadêmicos e nas escolas. Um mundo ético, onde haja o grande, o bom e o belo. Diferentemente desses mundos, né, desses lugares onde a ditadura impera, onde que não há grandeza, não há beleza e não há bondade, né? E aí, o 3º raio trabalha para a implantação de um novo paradigma ideológico e político. Como tudo, né, no mundo, existe a lei da evolução. Os regimes políticos também evoluíram. Se você pegar lá atrás, o modelo era unificado, uno, ou seja, tinha os grandes imperadores que faziam tudo, mandavam, não tinha a divisão de poderes. Depois o mundo evoluiu, já lá pela Grécia, ao mundo dual, né? Ou seja, foi integrado também aos reis a justiça. Até na Revolução Francesa, quando nasceu a tríade, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. E com isso nasceu o sistema democrático que nós temos, que é do executivo, do legislativo e do executivo, do judiciário. E agora nós estamos num momento de evolução para um sistema quaternário, um sistema na onde nós iremos ter esses 3 poderes e mais um 4º que vai promover a justiça, promover a paz para o mundo bem melhor. E esse é o trabalho do 5º raio da grande Fraternidade Branca, e resgatando a mensagem que Platão nos trouxe com muita sabedoria. Olha, um mundo bem melhor, uma nova política será criativa, colaborativa e compassiva. A compaixão será a base, a ponto de você ver campanhas eleitorais
onde um candidato não perde tempo em ficar criticando o outro candidato, e sim construindo criativamente, mostrando a sua colaboração para a comunidade e mostrando que ele é, acima de tudo, uma pessoa de compaixão. Nós iremos chegar nisso, num mundo bem melhor. O mundo externo é reflexo do mundo interno. Portanto, o primeiro passo para nós chegarmos a esse mundo, inclusive na política, está na mudança interna. Seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.